Olá, meus amores, aqui quem vos fala é Sérgio Couto e eu preparei um verdadeiro dossiê para mostrar para você a furada que é colocar um pneu sem câmara, o famoso tubeless. Me acompanhem. Eu fiz aqui uma breve lista dos piores pontos possíveis para te convencer, para mostrar os prós e os contras de colocar tubeless na sua bicicleta. Coloquei o preço dos insumos e do outro eu coloquei alguns pontos que são muito relevantes na hora de um rasgo, na hora que perfurar o seu pneu. Então vamos lá. Sem massagem, você sabe que aqui não é subsidiado, aqui não é patrocinado por nenhuma empresa, logo aqui é um review soviético e de qualidade. Eu vou dar uma lista básica aqui do que compõe o sistema tubeless, tirando o pneu. Você tem o líquido, que custa a média de R$ 50. Você tem a fita isolante, que custa a média de R$ 50. Você tem o par de válvulas, que custa a média de R$ 50. Mais um pneu, quando você for trocar, que custa a média de R$ 300. Isso uma coisa mais ou menos. Pneus, por exemplo, como esse Vitória Terreno Seco, que acompanha a bicicleta Soul Spray, não existe, acho que nem na fábrica para se comprar. Nem na China, nem no AliExpress. É um pneu coringa, ele só foi feito para bicicleta, não tem para compra. A todo caso, ele é um pneu ruim. Eu estou com 3 meses de bicicleta, de corrida, é uma bike de uso diário, 30, 40 km por dia. E o pneu, o traseiro já chegou na meia vida. E inclusive foi o que me motivou a fazer esse vídeo. Chegou em meia vida com 3 meses e 10 dias agora, 10 dias. Eu já vou ser obrigado a ter esse pequeno prejuízo fora a troca de pneu. Nós temos o que induz, eu coloquei aqui, o que induz a ter tubeless na bike é cilindro de CO2. É sempre bom você ter uns 2, 3 guardados para uma ocasião, afinal uma câmara de bicicleta, na hora de encher, não vai ter força para talonar o pneu. Então você tem que ter uma força reativa, algo muito forte, tipo um CO2, para encher o pneu numa longa viagem. 2 cilindros custam em média de R$ 30. Você precisa ter uma bomba específica para CO2 que parte de R$ 100. Isso as medianas, medíocres, umas coisas melhores, mas bem elaboradas, passam de R$ 200 a R$ 300. Isso é para você ter tubeless na sua bicicleta. Vamos agora para a lista. Por que não? Se você acabou ou fará o rodízio de pneus, ali já chegou na lona, ou você quer de repente fazer um rodízio de pneus, você perdeu o seu líquido. Perdeu, acabou. Se você fizer um corte acima de 2 milímetros no seu pneu, você também perdeu o seu líquido. Lembra do preço? Você está com algum vazamento, você enche o seu pneu com frequência, o líquido seca, porque o líquido reage com o oxigênio. Então, se você ficar enchendo o seu pneu com frequência, você seca. No caso do pneu da bicicleta de um amigo meu, ele tem um pneu muito grande, 2.3 aproximadamente, e ele fica alguns períodos aí sem andar de bike, formou um coágulo, um grumo na roda traseira dele que fica pulando, secou, virou uma pelota de borracha lá dentro. Então ele vai ter que tirar, limpar tudo e aplicar uma nova carga de líquido, se for o caso. Mas eu vou convencê-lo a trocar por câmara, voltar para a câmara. Se você quebrar um raio, um só, e entortar a sua roda, você também perdeu o líquido, afinal você vai ter que trocar o raio, logo você vai ter que arrancar a fita, perder o líquido e trocar o raio. Depois que você trocar o raio, ou você coloca a câmara, ou você volta o líquido com todo o procedimento descrito anteriormente, tendo um prejuízo de pelo menos R$ 100 aí, por quebrar um raio, fora o alinhamento e o reparo da peça. A bike fica seca em impactos e mole nas curvas. Eu percebi no período aí de 3 meses e meio, coloquei tubeless logo no primeiro dia,
que em pista irregular, paralelepípedo, vai pular de uma calçada ou descer de uma calçada, a bicicleta ficou muito dura. Ficou dura por quê? Porque do contrário de uma câmara, que você tem ali um tubo de borracha preenchido com ar, mais um corpo de borracha acrescido ao corpo interno do pneu, fazendo aquela força de dentro para fora, força interna, aquilo ali forma uma espécie de amortecedor natural, por ser, dependendo do seu controle de pressão, você tem um amortecedor natural no seu pneu. Eu percebi que com tubeless isso não tem. Por quê? Se você enche muito para ter um bom rendimento numa rodovia, que é o meu caso, eu só ando em rodovia, você tem um pneu muito mais duro e seco, culminando a perfurações, porque ele fica muito mais duro, fazendo com que você chegue no final de uma viagem e veja vários cortes no seu pneu. Eu nunca vi na minha vida, em uma bicicleta minha, tantos cortes num pneu como eu estou vendo agora em 3 meses. Ficou mole também em curvas. Às vezes eu quero andar aqui dentro da cidade e eu acabo murchando um pouco. Não tem aquele equilíbrio como numa câmara que você consegue deixar no meio termo. Se você murcha, fica mole. Se você enche demais, fica muito rígido. Um pneu muito rígido numa curva, o mínimo de água, de poeira, vai deslizar e você vai capotar com a bicicleta. Se ficar muito mole, o pneu ele vai fazer esse efeito aqui e você também vai cair. Isso que corre o risco de, nesse caso, desse pneu com este aro, que não são bons tubeless, é de uma qualidade baixa, vai acontecer o quê? É capaz até de destalonar, de tirar o pneu do aro e você capotar também com a bicicleta. Pense em tudo isso que eu estou te falando numa cicloviagem. Imagina você no Atacama, você no Amazonas, no Sergipe, em Itapipoca. Tenta imaginar você com a bike carregada, equipada, no meio do sol do calango, e isso acontece com você. Estoura um pneu e você não tem uma câmara, ou você não tem um plano B, ou isso tudo com carga excessiva, piso irregular. Você não vai ter nenhum ponto de apoio, uma oficina ou uma borracharia para apoiar, buscar ajuda. Então isso compõe o meu comentário. No meio do nada, com um pneu com líquido correndo ali dentro. Esse é o tubeless. Mão de obra para talonar o pneu sem vaselina e sem bomba de CO2. Cara, se para montar isso, montar aqui em casa, com a minha oficina pessoal, sendo eu conhecedor das artes pré-históricas de talonamento de pneu, ali com a vaselina, foi um inferno de 2 horas para colocar um tubeless nessa bicicleta. Imagina você no meio do nada, com 40 kg de carga em cima de uma bicicleta, um calor, sem água, sem equipamento, sem ferramenta, tendo que fazer isso. Vira um verdadeiro bosteiro, cola para todo lado, que é inclusive o próximo tópico aqui. Você manusear um pneu com 250 ml de cola líquida dentro, sem água para se lavar, sem escova para limpar, porque essa cola, a hora que ela espirra, ela quase que instantaneamente começa a secar, ela é um grude líquido. Imaginou? Então, isso é o tubeless. Eu estou esperando agora terminar o pneu traseiro, vou tirar esse líquido, vou tirar a válvula, vou tirar tudo e voltar à câmara. Por quê? Não gostei da brincadeira, deixa pra lá, vocês viram aqui. E lembrando, se você aí se lembrou de mais algum detalhe que eu me esqueci, por favor coloque nos comentários para ajudar os próximos desavisados que passarão por esse canal infame, que é o canal do Tio Russo. Eu peço a vocês que se inscrevam, que compartilhem se for interessante e necessário, coloquem na sua cabeça que dentro de casa, aqui no centro da cidade é uma coisa, viajando para o Amazonas é outra coisa totalmente diferente. Aqui está a Valkyrie, eu coloquei ela aqui atrás porque eu vou fazer uma sequência de vídeos agora, aproveitar, né, o tempo, mostrando alguns pontos. Ela está totalmente alterada, já troquei câmbio, cassete, já troquei pedal, já troquei ali, já troquei o selim que quebrou, olha, só por Deus, viu? Só por Deus, eu ainda vou fazer um vídeo pedindo uma indenização à Soul que fez com que eu comprasse essa bicicleta.
Isso é mais ou menos como ter votado no maluco aí, achando que tava ruim lá o de 2014 e vai ficar pior de 2021. Pessoal, muito obrigado, até logo e tchau.